Olá! Neste tutorial eu vou falar a respeito de um assunto que eu já tive a oportunidade de falar no tutorial de número 34. Mas vamos rever aqui alguns conceitos sobre o modificador Bevel, que é um modificador que nos permite criar chanfruras no objeto. Vamos, antes de mais nada, selecionar o cubo aqui e vamos aproximar esse objeto da nossa visão aqui na janela 3D View. Eu vou clicar o botão do meio do mouse para cima, que é aquela rodinha, para dar um zoom aqui no objeto. A aplicação do modificador, como qualquer um, pode ser feita quando nós utilizamos aqui na barra de propriedades na direita, aquele ícone em forma de uma chave inglesa, que é o ícone de modificadores. Clicando nele com o botão esquerdo, eu abro ADD Modifier, onde eu clicando com o botão esquerdo eu tenho acesso a uma infinidade de modificadores que são recursos que a gente pode aplicar aqui de forma interessante junto às formas. O Bevel está aqui na opção Generate. Clicando nele, nós aplicamos de forma automática o uso do recurso. Apesar de já termos aplicado o modificador, as suas propriedades irão surgir aqui na parte inferior, mas nós não temos ainda a definição do uso do modificador junto à forma. Para isso, para que esse modificador seja aplicado, é necessário que a gente venha aqui em Apply e clique com o botão esquerdo. Essa opção Apply, ela só pode ser feita aqui no modo denominado Object Mode. Nós não temos como aplicar o modificador no modo Edit Mode. Vocês vão verificar que na barra de propriedades dos modificadores, nós temos o nome do modificador Bevel e temos uma setinha aqui na lateral esquerda. E quando clicamos ela, nós ocultamos as suas propriedades e isso vai nos facilitar quando a gente tem uma gama de modificadores aplicados. Então, para evitar que nós tenhamos uma confusão de informações, a gente pode habilitar ou desabilitar essa setinha para ter as informações de propriedades aqui visibilizadas. Aqui na lateral direita da palavra Bevel, nós temos três ícones, um em forma de uma câmera, outro em forma de um olho e outro em forma de um cubo com algumas vértices aqui definidas. Esse ícone aqui está habilitado da câmera, ele vai nos permitir que a gente veja o efeito do modificador durante o processo de renderização. Exemplo, se eu der o F12 para renderizar a cena, eu consigo ver aqui o modificador aplicado ao objeto. Vamos sair com o ESC. Se eu desabilitar essa câmera e der o F12 com o cursor aqui na 3D View, verifique que eu não vejo agora o efeito sendo praticado durante a renderização. Então esse ícone serve para ocultar ou visualizar o efeito durante a renderização. Vamos deixá-lo habilitado. O ícone do olhinho tem o mesmo conceito do ícone da câmera, só que aqui no olhinho nós vamos ver ou não o efeito durante a nossa atividade aqui na área, de forma simples. Então, se eu estou utilizando ele habilitado, eu estou vendo o efeito no objeto aqui. Se eu clicar no olhinho, eu estou desabilitando o efeito do objeto. Aqui nós temos como fazer com que as configurações sejam apresentadas ou não em algumas ocasiões. E vamos então partir para entender as configurações antes de aplicar o modificador ao objeto. Vocês vão ver que quando a gente aplica o modificador, o padrão ele tem aqui a aresta e a vértice original e ele cria, no caso da aresta, mais uma aresta aqui como segmento. Vocês vão ver isso aqui nessa caixinha aqui que é denominado sliders, denominado segments. Vocês vão verificar que além do original eu apliquei mais um segmento no efeito. Então é por isso que eu tenho uma chanfrura aqui. Da mesma forma, os nossos pontos, que são as esquinas do objeto, no caso cúbico aqui, ele se transforma em três arestas. Então eu tenho uma original e mais duas acrescentadas, que é justamente a fusão dessas duas que nós criamos aqui em cima. E essa aplicação, ela pode se dar aqui nas arestas ou somente nas vértices. É para isso que nós temos essa caixinha aqui, Only Vértices, que nos permite marcar a seleção e eu só vou ver a aplicação do efeito nas vértices. Se eu desmarcar, eu vou ter a aplicação do efeito nas vértices e na aresta do objeto. Aqui o Width, que significa largura, eu tenho como controlar o afastamento dessas duas arestas criadas com efeito de chanfrura. Então, se eu aumentar esse valor encostando o cursor no slider, segurando com o botão esquerdo e impulsionando para a direita, eu afasto
as duas arestas, criando esse efeito que vocês estão vendo aí. Se eu aproximar, puxando o mouse para a esquerda, com o botão esquerdo pressionado, eu consigo aproximar mais as arestas e crio um efeito aqui mais próximo de chanfrura. Se eu colocá-lo em 0, eu volto ao cubo na sua visualização inicial. Então é através daqui que eu controlo esse afastamento, que é essa largura entre as arestas selecionadas. Em segmentos, eu tenho como acrescentar segmentos além da aresta original. Por exemplo, eu tenho essa linha aqui que é a aresta original. Eu criei mais um segmento. Nós estamos vendo isso aqui. Se eu clicar nessas setinhas aqui na direita, eu vou aumentando esses segmentos, ó. Então eu tenho uma aresta original e mais 4 arestas acrescentadas. Então eu vou ter 5 arestas aqui. Eu vou ver isso melhor clicando na tecla Z, onde eu tenho a visão de raio-x do objeto, que é o wireframe. E aqui eu vou ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, uma original e mais 4 segmentos que eu criei aqui nessa janela. Se eu diminuir, clicando aqui nessa setinha esquerda, eu vou até o segmento 1, que é o mínimo que eu posso chegar para poder o efeito bevel funcionar. Vou clicar o Z novamente para mudar a visão para o estado sólido. E aqui eu posso simplesmente só encostar o cursor no slider, segurar o botão esquerdo, empurrar para a direita para aumentar ou empurrar para a esquerda para diminuir. E aí eu crio o arredondamento dessa chanfrura. E aí eu vou vir aqui para a terceira caixinha de configuração, que é o Profile. O Profile nós só vamos ver o efeito dele funcionando quando nós temos, no mínimo aqui, 2 segmentos adicionados. Então se eu aumentar o valor aqui ou diminuir o valor, vocês não vão ver efeito nenhum aí sendo produzido sobre o objeto. Porém, se eu aumentar esse segmento aqui para no mínimo 2 segmentos, ou seja, nós vamos ter 3 arestas aqui no efeito. Vocês vão ver que eu tenho, clicar a tecla Z, 1, 2, 3. Vamos voltar a tecla Z. Então, com o Profile aqui, se eu deixar no valor 0, eu crio esse efeito aqui na chanfrura do objeto. Interessante para a gente criar colunas, né? Um efeito bem legal aqui que a gente pode usar. Tá? E aqui, se eu aumentar, botar no valor máximo, eu volto ao cubo, ao seu ponto inicial. Então, vamos deixar aqui no meio, podemos deixar aqui para criar esse efeito. Além da possibilidade dessas configurações, eu tenho aqui como trabalhar o método de limites. Vocês vão ver aqui que eu estou utilizando o método nenhum, ou seja, eu estou aplicando efeito sem nenhum método aplicado a essa chanfrura aqui que eu fiz. Eu tenho o método de ângulos, esse aqui é a forma de somas de ângulos que vão nos permitir criar o efeito. Isso aqui é um pouco complexo, não falarei disso por enquanto. Aqui no método Weight, é um método que vai nos permitir, vocês vão ver que eu volto o cubo à sua visualização inicial. Porém, através desse método, eu tenho como criar alguns efeitos individuais em suas arestas. Exemplo, eu vou ter que vir para o modo Edit Mode, para poder trabalhar as arestas individualmente. Então eu vou entrar aqui no Edit Mode. Aqui embaixo eu vou selecionar a opção de trabalhar com arestas, clicando nesse cubo do meio. Vou clicar a tecla A para desativar a seleção do objeto e eu posso selecionar qualquer uma das arestas agora com o botão direito. Por exemplo, eu vou selecionar essa daqui. Já que eu acionei o método Weight, eu posso agora acionar a barra N, que é essa barra de propriedades da 3D View, clicando na tecla N. E aqui em Transform, vocês vão ver que eu tenho a opção denominada Edge Data. São os dados da arestas. E aqui no Bevel Weight, eu posso aumentar esses valores para trabalhar o efeito de chanfrura individualmente nessa aresta que eu selecionei. Então eu venho aqui, ó, posso vir nessa setinha e vou aumentando os valores, ou posso segurar com o botão esquerdo do mouse, o slider, arrastar para a direita. Vocês vão ver que eu criei aqui, ó, uma chanfrura na aresta totalmente individual, apenas nessa aresta. Se eu quiser dar um melhor arredondamento, eu posso vir aqui na barra de propriedades, clicar em segmentos, ó, e aqui eu aumento o número de chanfrura. Eu vou clicar a tecla Z aqui, ó, para vocês verem que eu estou trabalhando somente essa aresta. Então eu posso diminuir o segmento ou posso aumentar o segmento somente nessa aresta. Clicando no Z novamente, eu vou agora selecionar, por exemplo, essa aresta aqui na vertical. Então vou clicar com o botão direito, ela foi selecionada, vocês vão ver aqui, ó, e venho aqui
no Edge Data, em Bevel Weight, vou encostar o cursor no slider, segurar com o botão esquerdo e arrastá-lo para a direita. E agora eu tenho essas duas arestas somente com o efeito de chanfrura criado, a de cima e a de baixo. As demais eu não tenho, tá vendo? Vamos sair do modo de edição. Vamos ocultar a nossa barra N, clicando na tecla N. E vamos trabalhar agora no modo None. E aqui nós voltamos à aplicação do efeito sobre todas as arestas. Aqui no método de largura, que é o Edit Method, nós temos como ver o efeito sendo praticado no formato Offset, que é esse que vocês estão vendo aqui. No formato Widget nós vamos ter uma diferenciação. No formato Depth nós temos uma outra diferenciação. E no formato Percent nós temos uma outra forma aqui de enxergar esse método. O Percent nós só vamos conseguir perceber o efeito quando a gente diminuir aqui esse Profile. Ó. Bem, vocês podem perceber que nós temos aqui o efeito aplicado. Então vamos usar o Offset com Profile nesse sentido, e através desses recursos aqui a gente pode simplesmente vir aqui em Apply, depois que a gente fez as configurações, e aplicar o modificador, e o modificador já passa a trabalhar com essa forma aqui que a gente utilizou aqui para criar o efeito. Bem, eu vou dar o Ctrl Z e vou eliminar aqui o modificador, e vamos voltar ao nosso cubo à forma inicial. Outra forma de utilizar o Bevel é através não de modificador, mas de um recurso em ferramenta. E esse recurso ele pode ser acionado a gente com o objeto selecionado, entrando aqui no Edit Mode e acionando a tecla de atalho W, que vai nos permitir abrir o menu especial. E com o menu especial nós vamos ver aqui, ó, a ferramenta Bevel. Aqui não é o modificador, aqui é a ferramenta. Vamos clicar nela. E agora, se eu esticar o mouse para a direita ou para a esquerda, eu crio o efeito de chanfrura naquela aresta individual. Se eu der o ESC aqui para sair da ferramenta, se eu selecionar todo o objeto com a tecla A, clicar o W e acionar o Bevel, eu vou aplicar chanfrura sobre todo o objeto. Se eu selecionar apenas uma aresta, clicar o A aqui, clicando no W, eu faço o efeito somente sobre essa aresta. Então, com o recurso é mais prático a gente trabalhar esse efeito. Bem, vamos selecionar todo o objeto com a letra A e vamos dar o W Bevel. Vamos arrastar o mouse para a direita ou para a esquerda. Vamos deixar no ponto que a gente queira aqui o Bevel. Vamos clicar o botão esquerdo ou Enter para fazer o efeito ser aplicado. Reparem que aqui na lateral esquerda, na Tool Shelf, apareceu aqui as propriedades do Bevel. Vocês vão ver que agora eu tenho aqui, ó, em Amount Type, como selecionar o tipo Percent, o tipo Depth, o tipo Widget e o tipo Offset, como eu tinha lá no modificador. Aqui em Amount eu tenho como, ó, também dar algumas funcionalidades diferenciando o objeto cúbico inicial. Aqui em Segments eu tenho como aumentar aquela chanfrura, que é o arredondamento aí do efeito que a gente aplicou, da mesma forma que nós tínhamos lá no modificador. E aqui em Profile eu posso dar alguns recursos quando eu tenho acima de 2 segmentos, tá? Eu posso aumentar ou dar recursos diferentes aqui ao objeto. E a gente cria formas muito legais aqui usando o modificador Bevel. Da mesma forma, eu estou utilizando aqui a aplicação dessas chanfruras em todo o objeto. Se eu quiser apenas utilizar essa chanfrura nas vértices do objeto, eu clico aqui em Vertex Only. Vocês vão ver que somente as vértices sofrerão o efeito aí de chanfrura. Clicando aqui, desabilitando, eu tenho as chanfruras tanto nas vértices como nas arestas do objeto. E assim, pessoal, nós vimos aí o uso de forma simples tanto do modificador Bevel como da ferramenta Bevel através do modo Edit Mode. Espero que tenha te ajudado na compreensão desse modificador e que vocês possam utilizá-lo aí de forma bem legal. Até o próximo tutorial, grande abraço e até mais.